Quer aprender tudo sobre as bets e ter retornos expressivos no seu investimento? Confira nosso retrospecto e aprenda com a gente a ter uma mentalidade lucrativa. Vem fazer parte do nosso grupo de consultoria VIP. Se ganhar. Esse não tem dúvida, né? Não tem jeito. Aí ele vai jogar contra o Vasco. Agora tem alguns momentos. Tem que ganhar. Depois ele vai pegar o Flamengo. Aí esse é o jogo para ele empatar. Bucha. Confronto direto. Sim. Aí é bucha, hein? É por isso que a gente tem que pensar, né? Você tem que pensar. O que significou não ganhar ontem? Claro que não foi um mau resultado, mas poderia ser melhor. Não ganhar ontem significou devolver ao Flamengo a chance de ser campeão com suas próprias forças. Sim. Significou devolver esse moral ao adversário a 2 confrontos do jogo com você, do confronto direto. Então é o que eu falei, é uma aposta, o Abel tá super na dele de fazer essa aposta, até porque o Flamengo tem agora o jogo que ele teve, ou o jogo no Paraná contra o Atlético não é equivalente ao que o Flamengo vai enfrentar em Bragança. É igual, é o mesmo peso. Então ele fez uma aposta, vamos ver se ele ganha. Aí, Sormani, olha só como é que tá, como é que o Flamengo encostou no Internacional nas chances. Completando aquela conta, então, que você estava fazendo ali, das vitórias que o Inter tem que fazer, Sormani. Então, aquilo que eu estava falando, né? O Inter pega o Sport em casa, o Vasco fora, esses 2 jogos ele tem que ganhar. Pega o Flamengo no Maracanã, é um jogo que ele tem que, pelo menos, empatar. Ele não pode perder esse jogo. E recebe o Corinthians na última rodada. E também é um time que está ali no meio da tabela. A tabela do Flamengo, veja só, o Flamengo vai jogar com o Red Bull no domingo, 8h30 da noite. O Flamengo tentou passar esse jogo para terça-feira. A CBF disse não. Mas não foi a CBF que disse não. Quem disse não foi a televisão. Não. Foi a televisão. Bah. Televisão quem manda no campeonato. Não tem jogo no domingo, né? Exatamente. Por conta da final do Mundial de Clubes, ou seja, da semifinal, o jogo do Palmeiras vai ser domingo. Eu acho que é 3 horas da tarde, né? Uma coisa assim. Quer dizer, 3 da tarde. Você acha que a Globo está passando o Campeonato Brasileiro? Aliás, a Globo fez como o Corinthians, né? Não fez a Libertadores e foi para o Mundial. Então, a Globo que está fazendo Fala isso, irmão. Ele tá te provocando, Fábio Luciano. Não, ele tá te provocando porque você ganhou esse título, hein? Isso aí foi pra você, viu, Luciano? Vocês não passaram pela Libertadores. Foi pra você, viu? Mas vamos lá, segue. Deixa pra lá. Então, vocês acham que a Globo vai mostrar esse jogo 3 horas da tarde? Vai passar algum jogo? Não. O que ela fez? Ela tem um jogo só no domingo, que é Flamengo e Red Bull, às 8h30 da noite. A Globo tá errado? Claro que não. Isso. Está pensando no problema dela. O erro daí está na CBF, que aceita e permite esse tipo de coisa. Eu sempre cito aqui como exemplo o caso da NBA. Não tem jogo nos Estados Unidos da NBA e comece depois de 8h10 da noite, horário local. Não tem. Tem que comprar a televisão, tem que se adequar a isso. Mas eu tenho uma novela para passar. Então, amigo, não interessa. Não interessa. O jogo, o horário mais tarde, é 8h10 da noite. Quase todos começam às 7 e 7h30. Entendeu? Então, quer dizer, o Flamengo está querendo passar esse jogo, não conseguiu. Porque está dizendo que está jogando no intervalo a cada 3 dias, e isso, por exemplo, não vai acontecer com o Internacional. Sim. Além do Red Bull, pega o Corinthians em casa, Internacional em casa e o São Paulo fora. O São Paulo que já vai estar sem o Brenner. E São Paulo é esse que o Flamengo vai enfrentar. E São Paulo é esse que o Flamengo vai enfrentar. Mas até... Em cima disso que o Sormani está falando, vocês acham que o Flamengo tem que reclamar essa história aí de não ter o jogo? Porque assim, na semana que vem, o Red Bull não vai jogar no meio de semana e o Flamengo também não vai jogar. Então assim, espaço na tabela, espaço no calendário tem. Só que não é, nesse momento, né, Facincani, não é uma questão, prestem bem atenção, não é uma questão de calendário, é uma questão de grade de televisão. O Flamengo tem que reclamar? Ficar bravo, Facincani? Sim, eu sou favorável ao seguinte, da sensibilidade e do bom senso. Nesse final, faltando 3, 4 jogos, que todas as equipes que estejam brigando matematicamente pelo título... Você escolheu o que era melhor para você. Mas, Bruno, é o seguinte, claro, pensando pela televisão, é lógico que eu quero um time que me dê audiência naquele momento,
para brigar de frente com o jogo do Palmeiras, com outras situações. É lógico que eu preciso equalizar minha grade. Agora, pensando como CBF, entidade esportiva, bom senso, que as equipes que estejam nas últimas 3, 4 rodadas brigando efetivamente pelo título, joguem no mesmo horário, para não dar problema. No mesmo dia e no mesmo horário. Você resolve. Você coloca outro jogo e a gente tem inúmeras equipes que são tradicionais aqui no Brasil e que talvez puxem uma boa audiência. O Vasco hoje puxa uma boa audiência. Tem uma torcida enorme. Tá brigando por um objetivo que é se livrar matematicamente num rebaixamento. Existe um apelo de uma torcida que vai estar assistindo. Por que não o Vasco, né? Não possa jogar no final de semana e o Flamengo, o Inter, o Atlético Mineiro joguem todos eles no mesmo horário. Se são as 3 equipes brigando pelo título, pra que gerar uma confusão desnecessária? O que você acha, professor, desse pedido e dessa reclamação? Porque o Flamengo ele jogou na segunda, jogou ontem e joga também no domingo. O Rogério ontem na entrevista falou, esse acaba sendo um desafio também, passar por essa sequência para ir ter um respiro, ter uma semana até a próxima rodada. Isso pode pesar para o Flamengo num jogo tão importante? Eu acho que a reclamação em si é válida, mas ela está dentro de um contexto tão avacalhado que é o futebol brasileiro. Nós acabamos de ter um jogo da primeira rodada entre Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, da primeira rodada. Foi feito agora, que o campeonato está no fim. E subestima-se muito isso, sabe, Bruno? Mesmo em relação à venda de mando de campo, ao fato do Brenner, por exemplo, não enfrentar o Flamengo, que o Sormani citou agora. Então, num campeonato realmente preocupado com a parte esportiva, ninguém entra, ninguém sai. A ordem dos jogos é aquela, jogos decisivos são marcados no mesmo dia e horário. Na Copa do Mundo a gente já resolveu isso. Tem uma Copa do Mundo que a Argentina foi para a final sabendo o resultado do jogo do Brasil, porque o Brasil jogou antes com a Polônia, já sabia quanto tinha que fazer contra o Peru. Pelo menos do ponto de vista da Copa do Mundo já se resolveu isso. Agora aqui no Brasil se coloca muita culpa na pandemia, mas a gente sabe que não é só por causa da pandemia, né? Esse ano só agravou. Mas essas avacalhações a gente tem em todos os anos, em todos os campeonatos. Eu acho que falta pensar um pouco no campeonato do ponto de vista esportivo e no efeito dominó que algumas coisas trazem. Inversão de mando de campo, eu ter que ir na casa de um outro que o meu adversário não vai, já avacalhou. Ordem das partidas, esse Palmeiras e Botafogo, o Botafogo enfrentando esse Palmeiras, é uma situação totalmente diferente do Botafogo enfrentando o Palmeiras de verdade, não aquele que estava saindo dali para embarcar. Isso mexe em tudo, isso podia mexer em rebaixamento, talvez não mexa porque o Botafogo, infelizmente para o Botafogo vai cair mesmo, mas está na hora da gente pensar um pouco no todo. É por isso que a reclamação do Rogério e do Flamengo procede, mas dentro desse universo de bagunça, que é o jeito como é tratado o calendário e o campeonato, com pandemia ou sem pandemia, isso acaba perdendo a força. Porque acaba sendo só mais um nesse universo tão doido que a gente vive. Precisa pensar em mais esportividade, o ponto de vista esportivo. E aí a CBF que tem que puxar, não é a televisão, não. Na missão da televisão não está escrito o bem do futebol brasileiro. Isso está na CBF. Então numa mesa de negociação... Os clubes estão na mão da televisão. Então, mas porque na mesa de negociação sempre foram fracos. Mas sempre foram fracos. Se a conta saísse aqui do meu cofre, do meu porquinho aqui, se a conta saísse do meu cofre, do meu porquinho, eu ia pôr o jogo 7 da manhã porque eu acordo cedo. Só que não então, cada um escolhe também, não é? Cada um que defende o seu. Aí... O futebol é que não tem a força das ligas americanas que o Sormani citou. Aliás, não tem canibalização nos Estados Unidos, as ligas não são paralelas dentro da temporada, justamente para não canibalizar. É outra mentalidade, né? Não, e Bruno, e outra coisa, você acha que só tem uma televisão para passar esse campeonato? Claro que não. Há outras emissoras interessadas nisso. Há outras emissoras. Então, na hora de negociar, você tem que ser duro. Você tem que ser duro. Olha, é isso. É isso ou nada. É isso ou nada. Agora, eu só acho que a gente não pode falar que a televisão é inimiga do Flamengo. Depois do BBB... Aí é uma esculhambação total. O jogo não é a prioridade deles. A televisão é amiga dela. A televisão é amiga dela e dos interesses dela. O evento esportivo é o grande, a grande atração do canal. Até golfe no domingo, nos Estados Unidos, é a grande atração. Quando, sei lá, a emissora X
está transmitindo um jogo de golfe, é a grande atração daquele dia. É o domingo, é o sábado, não sei. Agora aqui não. A televisão compra o futebol e o futebol não é a maior atração do dia que ela exibe futebol. A atração é o BBB, é a novela, é qualquer coisa. A televisão está errada? Não. A televisão está defendendo dela. Quem está errado nessa problema é a CBF que aceita isso. O problema aqui é como é feita essa divisão para a aquisição de competições no Brasil. Ela permite que haja exclusividade. E eu sou completamente contra isso. Eu acho que você tem que ter. E aí, galera, tô passando aqui para pagar minha dívida com o professor Lucas, né? Acabei que apostei com ele que se desse certo para mim as dicas deles no lances esportivos e fizesse eu ganhar dinheiro, eu faria um vídeo em agradecimento e recomendando aí para todo mundo, beleza? Então, tá eu aqui, né? Vim agradecer as dicas do professor Lucas, e você que quer ganhar dinheiro também, quer aprender a fazer os lances esportivos, eu recomendo super esse cara aí. O professor Lucas me deu altas dicas, né? Deu certo pra mim, vai dar certo pra você. Então é isso, gente. Quem quiser fazer os lances, ter ideia de como é que funciona os lances esportivos e ganhar dinheiro, né? Fácil, com o professor Lucas, eu recomendo, viu? Entre em contato com ele aí, que se deu certo pra mim, vai dar certo pra você também, beleza? Tá pago.